Pessoal, os jornalistas da Globo News acabam de escancarar o desespero e o viralatismo do Flávio Bolsonaro. Atolado em escândalos, o senador foi correndo para Washington implorar para os americanos interferirem no Brasil só para garantir um balão de oxigênio político. Enquanto Mônica Waldvogel e Maria Cristina Fernandes desmascaram essa jogada ensaiada, fica evidente: o Flávio rasteja aos pés do império e rifa nossa soberania para tentar salvar a própria pele. Vem entender essa vergonha? Vamos lá, vamos começar por duas declarações que juntam o que aconteceu hoje e começam a contar uma história. E a gente vai encaixar todos os pontos aqui. Vamos abrir a central, então. A IPCC como organizações terroristas se foi descartada pelos Estados Unidos. Não foi discutido isso. É que enquanto o Lula vai de joelhos, rastejando para implorar ao presidente americano Trump que não declare organizações criminosas como CV e IPCC como terroristas, eu faço o contrário. Eu fui exatamente fazer esse pedido expresso a ele para que ele declare CV e IPCC como organizações terroristas, sim, que é o que eles são. Aquela frase do Lula, que não estava na tela, foi de 20 dias atrás, quando ele foi aos Estados Unidos, ficou 3 horas reunido com o presidente Trump e disse ter entregado ali uma pasta com argumentos do que fazer, né? O Brasil gostaria muito de ter o apoio dos Estados Unidos para atividades específicas de combate às organizações criminosas, ao que consta num outro escândalo da Refit que envolve o ex-governador do Rio, Cláudio Castro. O governo brasileiro até pediu o dinheiro do Ricardo Magro, que é o dono do grupo Refit, e que se evadiu, vamos dizer assim. Ele pediu para a extradição do Ricardo Magro. E não conseguiu. Não. Né? Mas a gente vai chegar no ponto real. Olha, eu já ouvi de tudo hoje, tá? Já ouvi de impacto financeiro real, crítico, falava com a Maria Cristina mais cedo. Já ouvi falar de invasão, tava pensando até que tinha um Tomahawk sobrevoando. Já ouvi falar de auxílio de Trump nas eleições. Vamos ficar no que é concreto e no que é real. 2 pontos. Flávio Bolsonaro comemorou rapidamente. Se a gente já tiver, eu vou pedir para colocar aqui na nossa tela a manifestação do Flávio. Se a gente não tiver, eu resumo aqui, não tem problema. Grande dia. Eu pergunto para vocês, está aqui, ó. Isso aqui é interessante. Em 10 de julho de 2025, um dia depois do anúncio do tarifaço, o Eduardo Bolsonaro, eu vou juntar as duas coisas propositalmente. O Eduardo Bolsonaro disse assim: obrigado, senhor presidente Donald Trump. Espero que as autoridades brasileiras agora tratem essas questões com a seriedade que merecem. Eduardo Bolsonaro advogava para que a Casa Branca declarasse um tarifaço para pressionar o Supremo Tribunal Federal a liberar o pai Jair Bolsonaro. Daí hoje, corta para hoje, que a gente está falando de fatos que são semelhantes na largada. A família Bolsonaro tentando articular uma medida do governo Trump que alcance o Brasil. Aí hoje, depois do anúncio do PCC e do Comando Vermelho. Flávio Bolsonaro: o povo brasileiro de bem agradece a atenção e o compromisso do Marco Rubio e do presidente Trump. Essa luta é de todos nós, vamos dar um basta nesses grupos, o Brasil merece ter paz. Flávio Bolsonaro repostou o Rubio, anunciando que for anunciado, e botou a frase aqui: grande dia. Quero começar a dissecar esse balão de oxigênio. Todo mundo aqui considera que foi dado um balão de oxigênio para o Flávio no meio do enrosco com Daniel Vulcaro? Foi muito bom para ele. Nesse primeiro momento, muito bom para ele. Já tinha sido bom a mudança de assunto um pouco, só da gente ter passado dias discutindo a foto do Flávio, a conversa com o Trump, depois a foto com o Rubio, só de ter mudado um pouco de assunto já era bom. E como eu nunca acredito em coincidências, eu tendo a achar que essa foi uma jogada combinada com o Departamento de Estado, né? Até hoje não se sabe exatamente se Flávio Bolsonaro foi convidado para ir lá, ou se aquilo foi uma armação, se cavou o convite, mas sabendo que agora já tinham decidido que essas decisões não são de um dia para o outro, a classificação, a designação das organizações criminosas como terroristas, pode ser que tenham levado o Flávio para lá e dá o pacote todo de presente, faz a foto e ainda depois anuncia esse atendimento ao pedido, digamos assim, né? É bem possível que tenha acontecido. Então, aí seria de fato o balão oxigênio, a máscara, um balão reserva, um monte de, né, para tentar dar uma virada de página. Só queria
comentar que eu acho, assim, que é desrespeitoso no sentido de que avança um sinal grande demais dizer que o presidente Lula foi rastejando, implorando, né? É bobagem. É bobagem, mas ao mesmo tempo ele precisa convencer um terço do eleitorado a votar nele, né? E isso me parece que é um termo ofensivo, é um termo que desnecessário no momento disso, porque Lula ficou 3 horas lá, conversou, o Trump elogiou o Lula para o Flávio Bolsonaro. Essas falas a mim ainda incomodam. Você acha que eu sou muito donzela, assim, no lugar errado? Eu acho que é um exagero que não gosto dessa ideia de que o Brasil pode perder o controle do combate. Só que o Brasil perdeu muito tempo para combater esse banditismo, né? Mas isso não justifica que a solução... Que a solução seja... A não ser que fique claro que o Brasil não tem o controle e não tem como ter o controle. Não, calma, porque eu acho que não tem... Eu acho que nessa história, ouvindo quem entende do riscado, não me parece haver um lado bom. E com isso, para deixar bastante claro o seguinte, se alguém dissesse que essa caneta aqui seria responsável, ela tem o poder mágico de aniquilar as organizações criminosas, as facções criminosas no Brasil, mesmo que o preço disso fosse os Estados Unidos ditarem as coisas aqui, seria uma coisa. Mas o que quem entende do riscado, quem combate crime organizado, vou falar do Lincoln aqui, que eu acabei de entrevistar para o episódio de O Assunto de amanhã. Não tem lado que ele olhe ou que ele mostre que diga isso. Então, está mais uma vez se vendendo uma solução muito fácil para um problema que tem muita dificuldade e exige muito para ser resolvido. Acho que esse é um problema número 1. A Mônica estava trazendo o papel do Marco Rubio. Eu acho que o Brasil entra nessa ciranda de países que é vítima não de uma interferência dos Estados Unidos, mas é vítima da divisão que se dá hoje dentro do governo americano, porque o Marco Rubio, vocês estão lembrados, estava ausente daquela reunião do presidente Lula lá na Casa Branca. Aquela reunião foi marcada quando ele estava no Vaticano, então ele estava ausente, ele não participou e ele foi mobilizado pelo bolsonarismo para finalmente colocar em operação aquela ideia de classificar como terrorista. Agora, ele enfrentará internamente a oposição daqueles setores que no tarifaço foram mobilizados por empresas americanas, por setores da economia americana que foram prejudicados pelo tarifaço do Brasil. Então, essa decisão vai gerar uma reação dentro do governo e na economia americana. Gente, vamos desenhar o que está acontecendo, porque a gravidade disso é absurda. A grande mídia está mostrando os bastidores de um verdadeiro teatro de horror. O Flávio Bolsonaro foi correndo para as redes sociais comemorar o fato de os Estados Unidos estarem se metendo na nossa política de segurança pública. Postou grande dia agradecendo ao Marco Rubio e ao Donald Trump. Mas vamos ligar os pontos, porque como bem disseram na Globo News, no mundo real não existe coincidência. Lembra quando Eduardo Bolsonaro, lá em 2025, implorou por um tarifaço econômico americano contra o Brasil só para pressionar o STF a liberar o pai dele? Agora, a tática é a mesma. O Flávio está atolado em escândalos até o pescoço. E o que ele faz para tentar respirar? Cava uma foto em Washington, ganha um agrado do Departamento de Estado americano e finge que está combatendo o crime organizado. É um balão de oxigênio puramente político, pago com a dignidade nacional. Aí, a gente ouve a extrema-direita usar termos criminosos, dizendo que o presidente Lula foi rastejando pedir ajuda. Mentira deslavada, bobagem autoritária. O presidente Lula teve uma reunião de 3 horas na Casa Branca, de cabeça erguida, defendendo os interesses do povo brasileiro. Quem rasteja e implora de joelhos por intervenção estrangeira são os bolsonaros. Eles são a personificação da elite vira-lata que prefere ver o Brasil de joelhos diante do império do que ver o país dar certo. E sejamos realistas, eles estão vendendo a ilusão de uma solução mágica. Entregar o comando da nossa segurança para os Estados Unidos ditar as regras aqui dentro não vai aniquilar facção nenhuma.
Quem entende de segurança sabe que isso é complexo e exige inteligência, não submissão. Essa medida de classificar grupos locais como terroristas serve apenas como desculpa para os americanos interferirem na nossa soberania. Como bem alertou a jornalista Maria Cristina Fernandes, o Brasil virou joguete de disputa interna do governo americano. O próprio Marco Rubio, que adora uma política imperialista, foi mobilizado pelo clã Bolsonaro para criar esse factoide. Só que essa palhaçada vai gerar reação na própria economia deles, porque o mercado não aceita esse tipo de instabilidade. O resumo da ópera, meus amigos, é que para a extrema-direita, o Brasil não passa de um quintal. Eles não têm patriotismo, têm interesses familiares. Eles conspiram contra a nossa economia e contra a nossa soberania só para posar de heróis na internet enquanto fogem da justiça. Mas nós não vamos engolir essa farsa. O Brasil é soberano e não vai se curvar a esse tipo de molecagem internacional. O que você acha de ver senador brasileiro agindo como funcionário dos Estados Unidos? Deixa seu comentário aqui embaixo, curte o vídeo e compartilha para que mais pessoas vejam essa vergonha.